Olá, seja bem-vinda à minha primeira creepypasta. Meu nome é Felipe e eu sou novo no YouTube. Vamos começar hoje com uma creepypasta muito famosa. A maldita creepypasta Tales Doll. Eu vou começar contando a história original para vocês. Esta música que vocês estão ouvindo ao fundo é um remix da famosa música The Lavender Doll de Pokémon. Para dar um pouquinho mais de suspense, vamos dizer assim, na nossa creepypasta. Essa daqui não é a original. A original eu vou colocar. Sim, eu vou colocar. Eu só coloquei essa para fazer a minha apresentação. Ok? Espero que vocês gostem do vídeo. Se o áudio estiver ruim ou alguma coisa assim, é só vocês me falarem. Ok? Então, começaremos nossa creepypasta. Tales Doll. O bicho do capiroto. Quase todo jogo tem seus personagens estranhos, daqueles sobre os quais não se sabe muita coisa e que são misteriosamente assustadores. São personagens que às vezes podem causar grandes sustos, traumas ou até mortes. Conheça agora a lenda de Tales Doll, a criatura assassina permanecente em Sonic X. Sonic R, desculpa. Sonic e Sega All Stars Transform não foi o primeiro game de corrida do Ouriço Azul. No longínquo ano de 1997, há quase 20 anos atrás, o Sega Saturn e o PC receberam um terceiro game da corrida do Sonic, um mediano Sonic R. Esse game fez sucesso em sua época, apesar de alguns problemas que renderam críticas após seu lançamento. Eram ao todo 5 pistas diferentes, onde os jogadores participavam de diferentes tipos de corrida, controlavam os personagens da série. As fases tinham múltiplos caminhos, permitindo ao jogador usar vários atalhos e coletar itens espalhados pelos desvios. Nas 4 primeiras fases, existiam as famosas Chaos Esmeraldas, ou seja, esmeraldas do caos, que deviam ser coletadas para se progredir no game. O enredo era bem simples. O Dr. Eggman havia descoberto a localização desses itens preciosos, criando um torneio de corrida mundial para atrair Sonic a uma armadilha e derrotá-lo. Enquanto coletava cada uma das esmeraldas para dominar o mundo, o game possui 10 personagens selecionáveis, sendo os 4 protagonistas: Sonic, Tails, Knuckles e Amy. E 6 desbloqueáveis: Eggman Robô, Metal Sonic, Ovo Robô e Super Sonic. E 2 estranhos personagens novos: Metal Knuckles e Tales Doll. Metal Knuckles, tal como o icônico Metal Sonic, é a versão robótica de Knuckles, criada para derrotá-lo. Ele possui as mesmas características no Metal Sonic, em termos de força e velocidade. Porém, o Tales Doll era completamente diferente. Ele era simplesmente um boneco estufado
de aparência bem estranha, com um cristal vermelho preso à sua cabeça, por uma espécie de antena. A descrição do personagem em Sonic R é bem comum também, enquanto Metal Knuckles foi criado para visualizar o Knuckles verdadeiro, o Tails Doll foi criado para confundir Sonic, fazendo perder as corridas, coisas que obviamente não aconteceu. Jogar com Tails Doll não era muito bom. O personagem era lento comparado aos outros e tinha controles ruins, principalmente na hora de realizar curvas. Porém, ele possuía uma vantagem. Ele não corria, mas sim flutuava, o que lhe permitia planar sobre a água e subir em terrenos fora da pista, sem perder velocidade. E ao jogar com ele, independente da pista escolhida, a música Can You Feel to Survive tocava repetidamente. Mas jogar com Tails Doll poderia ser muito pior do que você imagina. Vou tocar agora para vocês um pouco da música de Tails Doll. Então, fiquem ouvindo. Minha internet está meio lenta. É provável que não saia muito som, mas é só um pouco para vocês ouvirem. Fiquem com a música Can You Feel to Shine, o tema do Tails Doll. Como eu disse, minha internet está muito lenta, galera. Então vou dar uma pausa aqui e esperar um pouco. É rapidinho. Pronto. Ouçam ela um pouco. É que ela fica travando. Semelhante à música de Lavender Down, existem inúmeros jogos que dizem que às vezes as músicas causam mortes. Mas será isso mesmo? O estranho personagem começou a ganhar uma sombria notoriedade após alguns casos estranhamente semelhantes uns aos outros que passam a acontecer. Conta-se que, em determinado dia, um garoto algum tempo após o lançamento de Sonic R, um garoto foi encontrado morto pelos pais em sua própria casa. Sem qualquer razão aparente, o garoto foi encontrado estirado no chão, com a pele completamente branca, lábios mordidos e olhos abertos, fixando para o teto. Os laudos feitos após o incidente indicavam que ele morreu asfixiado após sofrer um ataque epilético. Mas sua família alegou que isso era simplesmente... peraí, me perdi. Simplesmente impossível, pois o garoto possuía a saúde perfeita
e não havia qualquer histórico de epilepsia na família. As investigações concluíram que o garoto possivelmente passou por alguma emoção forte que resultou no ataque e, como consequência, causou-lhes espasmos violentos, cortando sua respiração. Eu abri a porta um minutinho aqui, gente, pois minha prima está aqui assistindo desenho. Então, ela tem muito medo dessas histórias. Então, deixei a porta aberta um pouco para iluminar. Eu tenho que admitir que eu estou também um pouquinho tremendo aqui, depois de tocar aquela música. Demônio, eu estou com muito medo. Mas enfim, vamos continuar. Eu sou muito medroso. A família não aceitava essa conclusão e insistia que não havia qualquer chance do garoto ter sofrido um ataque epilético. Eles buscaram explicações espirituais. E até macabras sobre a tragédia, mas foram ignorados pela polícia, que encerrou o caso. Havia, porém, um detalhe que não recebeu muita importância no caso. Quando o garoto foi encontrado morto, ele estava em frente à sua TV, com um game Sonic R ligado, enquanto a música Can You Feel to Suffer repetia sem parar. Este seria o humor. E seria um caso isolado. Não fosse o fato de que outras 8 crianças foram encontradas mortas com causas semelhantes em seus respectivos lares. Isso aconteceu em diferentes locais e em diferentes espaços do tempo. Mas todas as mortes tinham duas coisas em comum. Todas as crianças haviam morrido de epilepsia e todas haviam jogado Sonic R. Iniciou-se então a especulação de que a música Can You Feel to Suffer fosse a causa de tudo. Não demorou para que os novos relatos surgissem. Novas histórias que envolviam o estranho Sonic R de alguma forma. Os relatos, porém, eram diferentes, piores, quase inacreditáveis, e que agora acrescentavam a estranha figura do Tails Doll. Um dos muitos relatos conta o início de um tipo de investigação para obter a resposta das mortes causadas pelo game. Conta-se que havia um homem que, após o trabalho, comprou um creme de presente para seu filho. Ao chegar em sua casa, seu filho ficou muito feliz ao receber o Sonic R de seu pai. Imediatamente, pai e filho começaram a jogar e passaram a noite toda se divertindo com um game de corrida. Alguns dias depois, quando o filho estava quase zerando o jogo, seu pai entrou no quarto e viu um momento em que ele venceu a última corrida, derrotando o último chefe do game e terminando Sonic R. O pai ficou orgulhoso pelo filho. Enquanto assistiam os créditos subirem, perguntava ao garoto o que ele havia achado do jogo. Foi aí que um personagem que ele não conhecia apareceu na tela.
Intrigado, o pai perguntou ao filho o que era aquilo, tendo como resposta que aquele era apenas o Tails Doll. O homem continuou questionando, querendo saber mais detalhes sobre o estranho personagem. Mas o filho, novamente, não soube explicar. Melhor, a não ser que era o Tails Doll. Sem obter outra resposta, ele mandou seu filho dormir, pois já estava tarde. O pai, curioso, lógico que não seria curioso, entrou no quarto durante a noite para jogar um pouco enquanto o filho dormia. Ele notou que agora podia jogar como Tails Doll, já que seu filho havia zerado o game. Ele então escolheu tal novo personagem e resolveu jogar uma partida. Pegue os 4 personagens na pista Resort Ilha. Nesse modo, o jogador entra numa espécie de pega-pega, onde deve encostar em cada um dos personagens para derrotá-los. Após pegar todos, a corrida é ganha. Os 4 personagens para serem pegos eram Metal Sonic, Metal Knuckles, Eggman Robô e o famoso Super Sonic. O Super Sonic é o melhor personagem do jogo, o mais rápido de todos, e por conta disso, capturá-lo era uma tarefa bem difícil, mas que o pai realizou. O último da fila era o próprio Super Sonic, mas ao tentar pegá-lo, algo muito estranho aconteceu. Ao conseguir tocar no Super Sonic, a tela ficou preta e a Sega Saturn desligou sozinho. Já cansado e tendo que acordar cedo no dia seguinte, o pai decidiu não dar muita atenção. O problema é que mais tarde, durante a madrugada, o homem teve um sono interrompido ao ouvir batidas em sua porta, imaginando ser seu filho, querendo alguma coisa sem muita importância. Ele simplesmente o mandou voltar para a cama e virou-se para dormir, mas as batidas continuaram. Foi quando ele resolveu olhar para a porta e viu que havia uma sombra por baixo dela. Uma sombra muito pequena para ser a de seu filho. Intrigado, ele se levantou e foi conferir. Ao abrir a porta, o homem, o que parecia ser um sussurro, um murmúrio, que dizia algo como: "Você virá comigo para sempre." Ao se virar para a direção de onde a voz parecia ter vindo, ele se assustou ao ver o boneco em sua frente. Era o Tails Doll, coberto de sangue, e ia encarando com um olhar fixo e vazio. O fim desse relato é misterioso. Uns dizem que o Tails Doll, ensanguentado, atacou o pai, que conseguiu escapar dos ataques da criatura possuída, que gritava incessantemente, fazendo som horrível, até que ela desapareceu, sem conseguir matar ninguém. Outros dizem que não há informações sobre o que aconteceu ao pai ou à sua família, e mesmo se o seu filho havia sido atacado. Porém, a partir daquele relato, uma visão mais ampla passou a ser criada sobre tudo. Foi aí que surgiu a lenda de que Tails Doll poderia ser um demônio. Não exatamente o personagem criado pela SEGA, mas que existia uma espécie que utilizava o personagem para escapar para o mundo real, bebendo e banhando-se de sangue de suas vítimas.
E com o surgimento da lenda, muitos curiosos passaram a tentar trazer o tal demônio para o nosso mundo. Inúmeros relatos surgiram. Muitas pessoas afirmavam não terem visto nada de anormal em seus jogos. Outras tentaram tudo que era possível no jogo para desvendar o mistério, sem resultado. E finalmente houveram pessoas que contaram histórias pavorosas. Segundo elas, Tails Doll era de certa forma um monstro aprisionado que podia, porém, ser libertado. E se isso ocorresse, poucas seriam as chances de sobreviver de quem o fez. Conta-se então que o ritual para liberar Tails Doll era exatamente o que o pai, que o curioso acidentalmente descobriu, jogar uma partida de pegue os 4 personagens, como Tails Doll, e capturar Metal Sonic, Metal Knuckles e Eggman Robô, e somente no fim, o Super Sonic. Alguns assuntos online ou alguns segredos disseram que para proteger-se do Tails Doll era necessário você colocar um boneco do Sonic em frente ao seu videogame. Assim, ele teria medo de Sonic e não apareceria no mundo real. Realizando esses passos, Tails Doll estaria livre para fazer o que bem entendesse. Normalmente ele atacava aquele que o havia libertado, causando muito sofrimento, antes de terminar com sua vida. Porém, a forma como ele acabava com as vidas das vítimas podiam ser bem variadas. Conta-se 2 amigos, durante a arrumação de um dormitório que dividiam, encontraram um antigo Saturno e os jogos de um deles. Revivendo os bons tempos passados, decidiram jogar tudo que eles tinham ali. Após jogar alguns clássicos, eles decidiram tentar o Sonic R. Ambos conheciam as famosas lendas envolvendo o misterioso Tails Doll e resolveram testar a maldição que o jogo teoricamente possuía, apenas pela diversão. Desculpa gente, o cara escreveu errado aqui. Apenas pela diversão. Eles jogaram o modo Pegue as 4 personagens ao som indeterminado da música Can You Feel Too Sushin? E após uma longa e difícil corrida, eles finalmente pegaram o Super Sonic. Naquele momento, a imagem do Tails Doll pulou na tela, fazendo ambos pularem também, só que de susto. Após isso, eles decidiram deixar o misterioso tudo para lá e pegar algo para comer. Mas ao voltarem, a imagem maldita do Tails Doll continuava a aparecer na tela, como se estivesse olhando diretamente para cada um deles. Eles ficaram ainda mais assustados ao verem que o console havia sido desligado antes deles sair, mas a imagem continuava lá. Uma outra observação que eu queria dar também. Tails Doll pode chegar a aparecer no mundo real. Os poderes dele seriam de levitação e sons estranhos. Acredita-se que ele não poderia matar ninguém na vida real, a não ser que alguém jogasse seu jogo. Mais ou menos foi isso que eu li. Mas, continuando, um deles então puxou tanto o console quanto a TV da tomada. E mesmo assim, a imagem do Tails Doll estava na tela. Agora com um olhar diferente. Seus olhos começaram a ficar mais e mais escuros, e ele os encarava com uma ficação assustadora. Um dos rapazes se desesperou e começou a atacar a imagem, gritando: "Vai embora, seu desgraçado! Vai embora, maldito demônio!" Até que as luzes do dormitório se apagaram sozinhas, e a única iluminação que havia sobrado vinha da TV. O aparelho Quintess estava desligado. Dominados pelo pavor, ambos ficaram sem reação. De algum lugar, a música Can You Feel Too Fine começou a tocar. Enquanto o olhar de Tails Doll era mais e mais aterrorizante, de repente a TV finalmente desligou, deixando os 2 amigos em uma completa escuridão.
O amigo, que havia se descontrolado anteriormente, agora gritava, irado pelo estrago causado em seu quarto, TV e console queimados, luzes que não ligavam e o terrível medo pelo qual havia passado. Seu amigo, porém, estava imóvel, observando uma estranha luz vermelha que flutuava ao meio da escuridão. Desculpa aí, galera. É erro aqui. Deixa eu consertar aqui. Um dos rapazes se desesperou. Quer dizer, continuando aqui, desculpa, gente, eu me perdi. Observando uma estranha luz vermelha que flutuava em meio à escuridão. Ambos ficaram paralisados após ver isso. E aos sussurros, planejaram fugir até a sala onde ficava o aquecedor da sala, que era mantida fechada por uma porta de metal. Eles correram com a luz em seu encalço, encurralando-os sempre que possível. Por vários momentos era possível ver o rosto sem vida do Teosdol, parcialmente iluminado pela fraca luz vermelha. Por vários momentos era possível o amigo que gritou com a TV não conseguia correr rápido e foi pego pelo Teosdol, que atravessou suas garras por sua cabeça, encerrando a sua vida de maneira abrupta e muito violenta. Sozinho, o outro amigo chegou até a sala do aquecedor e se fechou lá, desesperadamente a morte do colega e temendo por sua própria vida. Enquanto o boneco demoníaco batia sem arranhar a porta à sua frente, por um tempo ele ficou trancado naquela sala, imaginando se conseguiria sair. Durante todo esse tempo, a música Can You Surfer martelava sua cabeça. Ele decidiu então arriscar tudo em uma ideia que teve, ironicamente, graças à música que não saía de sua cabeça. Ele imaginou que talvez a luz do sol pudesse matar ou afastar o Teosdol. Após o refrão que diz: "Você pode sentir a luz do sol" se repetir inúmeras em sua mente, ele tomou coragem e abriu a porta de onde estava. O boneco estava lá esperando por ele. Ele pulou sobre o boneco e o correu o mais rápido possível que pôde. O prédio inteiro estava em completa escuridão. E correr para onde queria, para as costuras na boca do boneco se rasgassem e revelar uma boca imensa, com dentes muito afiados e babando de sangue. Se ao lado de fora estivesse de noite, ele morreria, e mesmo se houvesse sol, nada garantiria que ele ainda assim sobreviveria. Ele alcançou a porta e abriu-se, chocando contra ela. Estava de dia. Após ele sair, o Teosdol seguiu logo atrás. Ficou paralisado. O jovem que sobreviveu contou em seu relato que o moleque começou a gritar e contorcer-se, olhando para cima, enquanto seu corpo era consumido por chamas. Os gritos eram terríveis e perfuravam os tímpanos com seu som horrível. O boneco foi destruído pela luz do sol, restando apenas o seu cristal, por onde o sobrevivente conta poder ver a imagem do Teosdol, que sussurra ameaças diretamente aos seus ouvidos. Há quem diga que ouvir as músicas Liming Sid ou Can You Ser invertidas atrai o Teosdol, sendo alguma das portas pelas quais ele pode escapar para o mundo real. A música Can You Feel So Far, em específico, dizem que tocar invertida contém mensagens macabras que falam sobre demônios e até mortes. A música então seria uma das chaves para sua liberação, junto com o modo de jogo específico para tal. Há quem diga também que terminar o game com 100% e uma outra forma de deixar o Teosdol escapar. Com isso, Teosdol primeiramente atacaria os personagens do próprio jogo, sugando suas vidas e deixando a tela do game completamente vermelha antes de sair para atacar o jogador. Lendas, histórias, contos, muitas coisas surgiram envolvendo Teosdol, desde a morte do primeiro garoto e de mais 8 em situações que supostamente eram sobre Teosdol, envolvendo a música Can You Survive. 2 das mortes relatadas são consideradas reais,
envolvendo duas crianças que morreram de asfixia após terem ataques epiléticos na frente de sua TV. Mas seria o Tails Doll uma criatura real ou apenas uma invenção? No entanto, existe finalmente um caso de um pai que fez um apelo na internet pedindo ajuda a seu filho, sem saber o que estaria acontecendo. Leia o relato abaixo. Olá, meu nome é Caio. O meu filho de 3 anos, Benny, trouxe para casa um desenho que ele fez na escolinha. E isso perturbou a mim e a minha esposa. Eu reparei que aquela figura amarela se parecia com o tipo do boneco do Tails, do Sonic. Então pesquisei sobre isso no Google e fiquei mais apavorado. Estou pedindo ajuda para várias pessoas em diversos sites, mas até agora não consegui nada. Minha esposa, que não quer se identificar, e eu estamos muito assustados. Será que alguém pode me dizer que diabos está acontecendo com meu filho? Eis o desenho feito por Kelly abaixo, que eu vou postar aí quando eu tiver feito a animação e tudo. O desenho está aí na tela. Tá com medo? Peraí. Seria verdade que Tails Doll seja realmente uma criatura tão macabra, com uma sede insensate por sangue? Seria possível uma criatura dessa existir e poder fugir para fora do jogo? Muitos ainda buscam desvendar essa história, repetindo os passos para libertar o terrível de um demônio. Aparentemente, apenas a versão de Saturno está amaldiçoada. Testar a lenda na versão para PC ou na versão Sonic Gems Collection lançada para PlayStation 2 não teria qualquer resultado. Sejam reais ou não as lendas, o Tails Doll é comprovavelmente uma criatura macabra, apesar de ser uma única participação oficial de ter sido em Sonic R. O personagem fez algumas aparições especiais pequenas em outros jogos da franquia Sonic Adventure. Existe o boneco de Tails, que apesar de não ser o mesmo personagem, é semelhante ao Tails Doll do Sonic R. E em jogos como Sonic Rivais e Sonic, ele aparece como um extra em forma de card colecionável ou uma arte desbloqueável. Eu já vi esse boneco, já joguei esse jogo, galerinha. Eu vi ele em card e eu pensava que ele era um robô do Tails, que ele era exatamente igual ao Metal. Só que eu acho que eu me enganei. Então é esse boneco mesmo aqui mesmo. Eu até tava reparando que ele é semelhante com alguma coisa. Aí eu percebi. Já joguei esse jogo. Porém, nas histórias em quadrinhos do Sonic, Tails Doll teve mais uma participação, sendo uma criação de Dr. Eggman, com uma grande poder oculto, uma verdadeira criatura macabra e assassina. A verdadeira forma do Tails Doll. Você acredita em seres sobrenaturais? Acredita que em uma criatura tão terrível e perversa possa ser capaz de utilizar os meios como os videogames para realizar atos de violência e terror, atacando e matando pessoas? Seria possível que um personagem que foi criado e abandonado pela SEGA seja um ser de puro mal e sede saciável por sangue? Tails Doll tornou-se uma macabra lenda, ao lado do misterioso e perverso mod Sonic.Execute, que também é um dos mods mais falados e o jogo mais legal de terror. Os passos para a liberação do Tails Doll, demônio TD, ou que seja ele repetiu aqui, já são conhecidos. Seus resultados são terríveis. Sendo verdade ou não, você aí já jogou Sonic R? Arriscaria sua vida ou sanidade em busca de uma lenda que poderia ser fatal? E acima de tudo, você pode sentir a luz do sol?
Se você gostou dessa creepypasta, não espere para ver mais e outras. Eu vou postar o link da música Can You See Reverso. Se você tiver coragem, ouça. Ou então, diminua o volume, passe no espectrograma e veja as imagens que podem acontecer. É semelhante à música de Lavender Down, que participa do tema Pokémon e que já causou várias mortes entre si. Então, fiquem aí, galerinha. Vamos à opinião da minha prima. O que ela achou da história pelo que ela viu? Karen, quer dar sua opinião? Vem cá. Quer não? Fala alguma coisa. Não achou nada de legal na creepypasta? Tu teria coragem de jogar esse jogo? Fala, pode falar. Não? Tá bom. Fiquem por aí, galerinha. Falou e fui!